Essa questão 95, ela fala a respeito do audiograma, que serve para representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Então a gente vê aqui no nosso eixo X a frequência indo de 20 Hz, chegando até a 10.000 Hz. E o texto ele dá uma dica fundamental para que a gente possa interpretar esse gráfico. Ele fala aqui, ó, que quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado. Isso significa que para encontrar a região de maior sensibilidade auditiva, devemos procurar os pontos mais baixos da curva tracejada no gráfico, que vão representar os menores níveis de intensidade sonora em decibéis exigidos para que a gente possa perceber o som. Então ele quer que a gente fale qual é a faixa de frequência na qual a maioria da população testada tem a maior sensibilidade auditiva. Bom, como é que a gente faz a nossa análise gráfica? Temos que olhar os eixos. O nosso eixo Y, nosso eixo vertical, ele mostra o nível de intensidade sonora em decibéis. E o que a gente sabe a respeito? Que quanto mais baixo, menor é a intensidade necessária, tá? E maior é a sensibilidade. Alex, não entendi. Claro, se você consegue diminuir a intensidade e mesmo assim a pessoa consegue perceber aquele som, mostra que ela tem uma sensibilidade maior, porque você está colocando para essa pessoa um som com uma intensidade cada vez menor. Bom, e o eixo X? O eixo X mostra para a gente a frequência em Hertz. Então, observando o comportamento de todas as curvas tracejadas, que estariam ali representando as porcentagens da população testada, a gente pode perceber que elas declinam progressivamente até atingir o seu ponto mínimo absoluto, ou seja, o ponto mais baixo de audibilidade. Então a gente pode perceber aqui, ó, que existe um ponto para todas elas, né, mínimo de audibilidade. Mas, Alex, por que a curva desce, né? A gente vê aqui que para todas elas começam no movimento de descida. Por que isso acontece, né? Veja que entre 2.000 e 4.000 Hz, o ouvido ele é naturalmente sensível. Perceba que esse valor de mínimo ele cai exatamente nessa faixa, ó, entre 2.000 e 4.000 Hz. Isso por quê? Está relacionado com a estrutura do nosso ouvido. O nosso canal auditivo ele funciona como se fosse um tubo que vai amplificar naturalmente os sons nessa faixa de frequência. O tímpano, né, e os ossículos, né, o martelo, a bigorna, o estribo, eles vão transmitir essa frequência entre 2.000 e 4.000 Hz com muito mais eficiência. Então, basta um som de baixa intensidade para que ela consiga ser percebida pelo nosso ouvido. Então, analisando um pouco mais esse gráfico, a gente percebe que para sons graves, né, veja, abaixo de 100 Hz, olha aqui, ó, as ondas, elas têm um comprimento de onda muito grande. Isso faz com que o nosso ouvido seja menos eficiente para transmitir essas vibrações. E, como consequência, é necessário que a gente tenha uma intensidade maior
para perceber. Então perceba que à medida que a gente vai diminuindo a frequência, que o som vai ficando cada vez mais grave, a necessidade para que a gente tenha uma sensibilidade auditiva vai dependendo de um nível de intensidade cada vez maior. Mas perceba também que para sons agudos, né, a gente percebe com frequências acima de 4.000 Hz, essa amplificação natural ela vai diminuindo. Ou seja, as ondas sonoras muito agudas, com frequências cada vez maiores, elas vão sendo transmitidas com menos eficiência. Isso porque as células sensoriais responsáveis por essas frequências são mais difíceis de estimular. Por isso é necessário um som mais intenso para que a pessoa consiga perceber o som. Então veja que acima, uma frequência maior do que 4.000 Hz, sons mais agudos, a necessidade de intensidade sonora cada vez maior fica mais nítida no nosso gráfico. Então, a gente pode resumir da seguinte maneira: sons graves precisam de decibéis maiores, você tem uma sensibilidade menor. Sons agudos muito altos, né, volta também a precisar de uma intensidade maior. E o que é legal ali? O que a gente vai ter uma sensibilidade maior? Naquela faixa entre 2.000 e 4.000 Hz. Então chegamos ao gabarito da nossa questão, onde o Enem quer saber a faixa de frequência em Hertz, a qual a população testada tem maior sensibilidade auditiva. Gabarito, letra C, entre 2.000 e 4.000 Hz.